Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando agora nessa nossa conversa, que vai ser com o professor Rubens Ramos, que é da UFRN, que gentilmente atendeu o nosso convite. Não é de hoje que a gente vem conversando, vem conhecendo um projeto muito importante, que em discussão anterior ele me contou que começou por acaso, né, professor? Assim, sem muita pretensão, mas depois do aprofundamento, você foi observando a questão mesmo, não só acadêmica, mas a prática também, né? E um tema muito interessante para a gente tratar nesse momento, em que se discute aumento de tarifa em Natal, né? Nós temos uma juventude, né, realizando um movimento, Revolta do Busão, e ano passado já esteve com esse mesmo tema em discussão, mas a gente fica só naquela de aumenta a tarifa, abaixa a tarifa, e a gente quer um pouco além, né? E por isso que a gente se propôs a discutir sobre transporte público, que pode chegar a ser gratuito, não é isso, professor? A ideia teórica e prática de fundo é essa. Na verdade, não há solução para o transporte público que não seja gratuidade. Vai começar um subsídio progressivo, mas ao final de contas vai ter que ter uma gratuidade, né? Um projeto de cidade. Enfim, a lógica econômica do sistema exige isso e também a questão de decisão social. Tá bom, então eu fiz essa apresentação inicial, mas eu vou deixar todas as honras com o professor, que ele vai mostrar para a gente números, vai nos explicar bem melhor, e vocês podem também, no decorrer do vídeo, enviar questões, podem participar também, se quiserem entrar no bate-papo, a gente vai estar disponível para isso. Então pode ficar à vontade. E também depois, né? E também depois, claro. Quem depois assistiu vai estar no YouTube, e quem assistir depois pode também, eventualmente, com certeza, enviar mensagem, enfim, fica à vontade. Estamos só começando, né? Bom. Tá bom, professor, pode ficar à vontade. Deixa eu... Bom, boa noite a todos e bom dia. Então, vou ter que usar os recursos do PowerPoint aqui. E eu sou o professor Rubens, da UFRN, eu sou doutor em engenharia, produção na área, com trabalho em pesquisa de transportes, e fiz um pós-doutorado na França, na área de economia de transportes. Meu tema de pesquisa teórica e prática lá foi de economia de transporte público gratuito, que um pouco eu vou mostrar a vocês aqui nessa apresentação. Eu vou procurar, então, fazer para vocês uma exposição do que é essa temática, mas inicialmente, para aqueles que têm pouco tempo ou queiram somente ter uma ideia do que vai vir por aí, eu farei uma rápida resumo, 6 slides, 6 tópicos, do que é a essência do que eu vou depois apresentar com calma. Então, quem quiser inicialmente só entender o que é a ideia de fundo, pode ver nessas seis pontos, e verá que e se quiser depois pode continuar para assistir o resto da explicação em detalhe. Muito bem, então vamos lá. Então, a ideia de fundo é essa: transporte público gratuito, um trabalho que foi realizado aí no pós-doutorado lá na França, em Lyon. Sou da UFRN e tive o apoio da CAPES, então aqui estão meus patrocinadores, digamos assim, científicos. Então, o primeiro ponto, em 6 pontos, é que serviço público, em geral, é uma coisa que é custeada por todas as pessoas via impostos. Isso é no mundo todo, desde o século XVIII, se propõe isso, século XIX, na prática. Então, o serviço público, por definição, ele não é pago na hora do uso, e ele é pago por todos, é custeado por todos via impostos. Mas no Brasil, e em países da África, países da Ásia pobre, etc., o transporte público é pago pelo usuário. Então, no nosso caso particular, é o único serviço público essencial no Brasil que quem paga é diretamente o usuário, não toda a sociedade, como é o caso da educação, da saúde, da segurança, né, da justiça, do transporte, é o único deles que é pago pelos usuários. São os pontos de fundo da nossa discussão. Um outro ponto é que o que significa ter uma tarifa? Então, cobrar uma tarifa significa praticar um esquema de mercado, ou seja, cobrar preços, e isso significa sempre exclusão.
veremos que a lógica de mercado, que funciona em muitas coisas, que dá certo em muitos lugares, significa excluir pessoas que não podem pagar e criar uma disputa pelo consumo. Ao contrário, então, os serviços públicos deveriam ser includentes, incluir a todas as pessoas da cidade, da sociedade, ao caso da educação, saúde, segurança, etc. E também o transporte público não tem uma características típicas ou econômicas do modo como ele é, para ser um serviço de mercado. É um erro, então, digamos assim, teórico e prático, adotar práticas de mercado para cobrar o custo do serviço do transporte público. Deveria ser pago por todos e por impostos. O terceiro ponto, que vou mostrar em detalhes mais adiante, é que, do aspecto financeiro, o transporte público aqui no mundo todo, ele tem uma lógica de custos crescentes. E custos que crescem independente do serviço em si. Então, o custo de salário depende do mercado de trabalho, o custo do combustível depende do transporte de carga, não do transporte público em si. O custo dos veículos, o preço dos veículos depende do transporte da indústria de ônibus e caminhões, que é a mesma transporte de carga, lubrificantes, etc. Então, praticamente 95% dos custos de transporte não dependem do transporte público. E esses custos são sempre crescentes, independente do transporte público. Isso gera pressões de aumento de tarifa regular. Não importa se isso é num país como o Brasil, um país desenvolvido, antigamente num país socialista, os custos de transporte sempre crescem por conta dos outros setores, e não por conta dele próprio. Então, isso exige subsídios. E vamos ver que isso é uma prática no mundo há mais de 50 anos, e o Brasil ainda não tem uma prática de subsídio efetiva para o transporte público. Então, a única forma de viabilizar um equilíbrio, uma estabilidade financeira do transporte público é através de subsídios. Veremos isso como funciona e alguns exemplos e possibilidades, no caso, enfocando Natal. Como é no mundo? Como eu falei agora há pouco, então, em todos os países do mundo há um subsídio e as passagens cobrem, em geral, de 50% a 1/3 dos custos. Por exemplo, Nova York, Londres, Madrid, Lisboa, Roma, as passagens são metade do valor do que realmente é o custo, grosso modo, do transporte. Em Paris, a passagem cobre apenas 1/3, 2/3 do custo é coberto por subsídios. Então, essa é uma prática mundial, que no Brasil ainda não existe. E também começa a haver no mundo um movimento que cresce da gratuidade total do transporte público. Vamos ver que já há 23 cidades no mundo onde a gratuidade é uma realidade para todas as pessoas nas cidades em que elas moram. E particularmente um caso que tem a ver muito com esse movimento atual, muito saudável, inclusive, dos estudantes. Os Estados Unidos, que é um país capitalista, mais de 1 milhão de estudantes universitários usam o transporte público gratuito. Vamos ver aqui que esse movimento surgiu aí nos anos 70, nos Estados Unidos, de modo a reduzir o fluxo de alunos universitários de carro para as universidades, que lotavam os campi, etc. Então, nos Estados Unidos hoje, mais de 1 milhão de estudantes universitários andam no seu transporte público nas suas cidades de graça e deixaram de ir de carro para a universidade. Evidentemente que há que haver um transporte público aí de qualidade para que isso aconteça. E por fim, eu vou mostrar que a gratuidade do transporte público é não apenas teoricamente correta, mas socialmente desejável e, em termos econômicos, é possível. Em particular, vou mostrar com alguns números, algumas ideias básicas que permitem, por exemplo, em Natal, se adotar rapidamente, a partir do ano que vem, digamos, uma gratuidade total do transporte público, ou mesmo uma gratuidade progressiva, estudantes, e aí vai crescendo. E também uma ideia de fundo é que essa ideia do transporte público gratuito é uma mudança de mentalidade. Tem a ver com um projeto de cidade, um projeto de sociedade. Não é uma questão meramente econômica ou financeira, ou corporativista, ou de um setor, ou de uma categoria, né? É um projeto de cidade, porque, como vou mostrar, o uso do transporte público reduz o efeito que se viu no mundo, em alguns lugares, do espalhamento da cidade. As cidades crescem e se espalham, e de tal modo que você não consegue mais fazer nada sem usar um carro. A alternativa, então, é ter um transporte público de qualidade e subsídios crescentes e, eventualmente,
e é o caso que eu defendo, a gratuidade total. Bom, então, esses são os 6 pontos principais que eu vou tratar a partir de agora. Então, portanto, agora eu vou gastar um pouco mais de tempo para tentar explicar em mais detalhes esses pontos que eu apresentei agora há pouco. Vamos lá, então. Inicialmente, dizer que essa minha discussão surgiu meio por acaso. Em 2009, um trabalho de consultoria, eu percebi em Goiânia, que havia um declínio do transporte público, que o único caminho, que surgiu uma brincadeira, de, olha, daqui a um tempo só vai ter transporte público se for de graça. E dessa ideia fortuita surgiu, então, uma pergunta, né? E ao verificar que educação pública, quem paga são todo mundo pelos impostos. Segurança pública, também os impostos. A saúde pública, também os impostos. A infraestrutura e o serviço. A justiça, também os impostos. A gestão pública, todos os cargos de Estado, os impostos. E o transporte público, o usuário é quem está pagando pelo serviço. A questão é por que o transporte público é pago pelo usuário? Essa pergunta me ocorreu e eu passei, então, a fazer um estudo mais teórico, etc., e também prático. Descobri, por exemplo, que na Bélgica havia uma cidade com transporte gratuito desde 97, e é uma cidade rica, um país rico, uma cidade onde quase todo mundo tem carro, e eles lá, para conter o avanço do carro nas cidades, resolveram, então, fazer o transporte gratuito. Isso tem um efeito fantástico, vou mostrar daqui a pouquinho. Aí eu fui também investigar a questão teórica e, para minha surpresa, o próprio Adam Smith, aqui a foto do Adam Smith, o próprio Adam Smith propôs no seu livro principal, é o principal livro de economia, e, enfim, o pai da economia capitalista liberal, etc., é o próprio Adam Smith que diz que algumas coisas estão fora do mercado. Na época, ele sugeriu que a educação está fora do mercado, que a segurança está fora do mercado, a saúde de passagem, a justiça está fora do mercado, a parte do Estado está fora do mercado, mas não falou nem em transporte e falou pouco em saúde. Não falou em transporte porque, à época, Adam Smith, 1776, não havia transporte público. Não havia ainda nem o trem, máquina a vapor, nada. Quer dizer, na verdade, um século depois de Adam Smith é que surgem os primeiros sistemas de transporte público baseado em tramway. E é justamente um século depois, do século XIX, 1880, 90, etc., que a ideia de transporte público gratuito surge também na Europa. Então, a proposta da gratuidade do transporte público, ela é do século XIX, na Europa, e já de lá se verificou que era um serviço público similar à educação pública, à segurança pública e à saúde pública, que também no século XIX virou um serviço público gratuito na Europa. Entretanto, o sucesso do serviço foi tal que durante um certo tempo, durante um século, ele acabou sendo um serviço tarifado. Então, em vez de ser um serviço gratuito pago por impostos, e proposto isso teoricamente, acabou sendo um serviço tarifado. Enfim, então, essa proposta que eu estou apresentando, ela tem raízes lá no século XVIII em Adam Smith, tem raízes no século XIX na Europa, tem uma raiz no século XX na Europa, com experiência que eu vou ver daqui a pouquinho, mas, sobretudo, penso que a ideia do século XXI, uma ideia que, a meu ver, muda o modo de se ver o transporte público. Essa foto aqui, essa mudança significa também uma mudança de mentalidade, ver coisas que a gente não via, mas estavam ali e precisava alguém mostrar, alguém contar, e, enfim, precisava uma mudança de ver as coisas. Por exemplo, eu vou ilustrar com essa foto. Essa aqui é uma foto
não sei se todos conhecem, acho que quem conhece tem noção, mas é uma foto de uma vaca. Essa foto, então, ela está explodida, né? E 99,9% das pessoas não enxerga essa vaca até que a gente ajuda. Então, se eu fizer aqui o contorno dela aqui, a orelha, tarará, tarará, tarará. Com esse contorno, geralmente, o cérebro das pessoas consegue ver. Lívia, você está vendo aí a vaquinha, não? Lívia? Estou perguntando se você está vendo a vaca. Você está vendo a vaca? Já apareceu a imagem da vaca? Não, ainda não está aparecendo, não. Tem um delay, né? Está aparecendo. Vai aparecer, então. Bom, continuando. Então, as pessoas, em geral, com esse contorno já vem podendo ajudar a fazer aqui um olhinho da vaca, um outro olho, o focinho. E o fato é que, após esses pequenos traços de contorno, de ideia geral do animal, aqui está o pescoço, aqui está o lombo, de contorno, as pessoas passam, então, a ver a foto com muita nitidez. Então, é um pouco da ideia que eu quero passar aqui, de que se nós mudarmos a mentalidade, passaremos a ver com clareza aquilo que antes parecia nebuloso. Está aparecendo. Certo. Ali dizendo que está aparecendo lá. Enfim, então, um pano de fundo da minha proposta é ajudar as pessoas a verem o transporte público de um modo diferente, né? A verem essa vaquinha que não estavam vendo, mas ela está lá. Está lá. O transporte público gratuito está aí para ser visto. Bom, então, é importante então, entender a lógica, o modo como funciona o transporte público, a sua realidade intrínseca. Bom, temos aqui, já falei, serviço público, bloco de interesse, essencial, e, no entanto, é o único pago pelos usuários, já vimos isso. O ponto seguinte é o significado do transporte público na cidade. Observe, então, aqui tem uma foto clássica, que foi tirada na Alemanha em 91, em Münster, com a ideia de estimular e mostrar a importância do transporte público. Aqui temos um ônibus, e as pessoas que cabem dentro de um ônibus. Esse ônibus, devo dizer também, já é um ônibus de piso baixo, não é como os nossos ônibus, são caminhões, que é um ônibus onde o piso dele inteiro é plano, é baixinho, não tem escada para subir no ônibus. Bom, o ônibus tem esse tamanho, em termos de espaço, o banco na rua, ele ocupa esse espaço. Observe se as pessoas passarem do ônibus para a bicicleta, as mesmas pessoas que estão no ônibus, vão ocupar 3 vezes mais espaço. Bom, leia-se bicicletas igual a motocicleta, é a mesma coisa em termos de tamanho. Então, as motocicletas ou bicicletas ocupam 3 vezes mais espaço do que um ônibus. E se todos que estavam no ônibus, em vez de bicicleta ou moto, forem para seus carros, uma taxa de 1,2 pessoas por carro, vão ocupar 33 vezes o espaço urbano, além do que faria o ônibus. Então, o automóvel, que é uma invenção fantástica e tem múltiplas utilidades para nós todos, enfim, mas no dia a dia da cidade, para as coisas repetitivas, ele ocupa 33 vezes mais espaço que o transporte público. Então, a lógica do transporte individual vai gerar uma invasão, né, da cidade pelos carros. O transporte público, ao contrário, como pode ver aqui, vai liberar a cidade para as pessoas. A Europa, muito preocupada em não destruir suas cidades, são cidades compactas, investiu muito em transporte público. Os Estados Unidos, as cidades novas, que não tinha muita preocupação, não tem transporte público, então, em vez de ter cidades como essa, com ruas próximas, que você pode andar e tal, etc., são cidades espalhadas e por aí vai. Mas mesmo nos Estados Unidos, cidades antigas como Nova York, como Chicago, Filadélfia, etc., são cidades antigas que são compactas e aí o transporte público é essencial. Então, a lógica básica do transporte público é liberar espaço urbano para nós, seres humanos, podemos ter calçadas, ter bares, cafés, andar, etc. A lógica do privado significa
acabar com com o espaço humano para dar espaço para as máquinas. Então, investir no transporte público, priorizar o transporte público é essencial para preservar o espaço urbano. E também mostra que quem usa o carro está consumindo um espaço coletivo muito maior que quem usa o transporte público. Deve, então, pagar alguma coisa por isso. Outra coisa de fundo é a lógica básica de custos, produtividade e tarifas. Como eu falei agora há pouco, os custos são sempre crescentes, ou seja, o custo do trabalho, o salário pessoal depende de outros setores. Por exemplo, enquanto você paga no motorista do ônibus R$ 1.500, R$ 1.800, o transporte de carga paga R$ 4.000 ao mesmo motorista, então é uma pressão salarial externa ao setor. O combustível, o diesel do transporte público, consome apenas 5% do diesel consumido, e o transporte de carga consome 70%. Então, quem pressiona o preço do diesel é o transporte de carga. O preço do veículo, a fábrica é a mesma, praticamente, do caminhão. Então, mais ou menos, o transporte de carga pressiona o preço dos veículos. Pneu, lubrificante, etc. Então, praticamente, todos os preços, quase todos, do transporte público, são pressão de custos que vem de outros setores. Isso foi uma descoberta do Prêmio Nobel de Economia, William Baumol, nos anos 60, que deu origem aos subsídios no mundo, como vou mostrar daqui a pouquinho. Aqui o caso, por exemplo, de Porto Alegre, onde a oferta, a taxa de custo de passageiro por quilômetro no ônibus se manteve praticamente a mesma, mas o custo por quilômetro crescente. Observe que Porto Alegre teve prefeituras do PT, do PDT, do PFL, etc. E, independente do partido, o custo do transporte sobe sempre, por razões externas ao setor. Por sua vez, o aumento da renda das pessoas, mais emprego, mais salário, etc., leva a maior posse do carro, o que é bom, mas, ao usar o carro, a pessoa deixa de usar o transporte público e caímos naquela proporção de uso da cidade. E, além disso, há um efeito que é quem tem carro, depois que abastece o carro, e aquilo passa a estar no seu orçamento mensal, o custo de andar de carro parece ser nulo, zero. Então, a pessoa pensa que andar de carro não custa nada. Ela já absorveu aquele custo no seu orçamento. O fato é que o aumento do carro, do uso do carro, reduz o número de usuários, cai a receita e aumenta o custo por passageiro. Então, temos dois efeitos. O aumento do custo individual por quilômetro e a redução da quantidade de pessoas usando o transporte público. Resultado disso, sempre uma pressão econômica para aumento de tarifa todos os anos. Não importa qual governo, não importa qual país, isso sempre vai acontecer no transporte público. É um fato da lógica econômica, da lógica do esquema do transporte público. Aqui, se tem ideia do que aconteceu no Brasil, vivemos épocas de inflação, veio o real, né, nosso plano real, etc., estabilizou a economia e a inflação caiu a níveis civilizados, digamos assim. Bom, com o plano real, o que aconteceu? Observe aqui, ó, no começo, um aumento de demanda e, na sequência, mesmo com mais renda das pessoas, etc., as pessoas, caindo a demanda do transporte público. Hoje, em 2013, a demanda ainda é 1/3 a menos do que era em 97, 95. E assim vai. E, por sua vez, a oferta não caiu. Quer dizer, não foi porque caiu a oferta de ônibus que caiu a demanda. A demanda caiu por conta própria. Caiu por quê? Porque a renda subiu. E com a renda subindo, começou a haver a compra de carros, a compra de motos. E em 2005, começou aqui uma arrancada de moto, uma arrancada de carro. E, felizmente, em 2011, as motos parece que deram para cá, estabilizaram. Entretanto, o que está acontecendo é que quem ia comprar uma moto, agora tem dinheiro para comprar um carro. Então, em vez daquele efeito lá de 3 vezes o espaço urbano do ônibus na rua, que é a moto, passando para 33 vezes. Então, na verdade, está piorando a situação do transporte na cidade, do transporte público. Cada vez mais gente vai comprar carro, cada vez menos gente vai usar ônibus ou metrô, etc. Cada vez mais caro vai ficar o transporte público, cada vez maior tarifa, e é um ciclo sem fim. Bom, o que houve no mundo? Aqui é o caso da Inglaterra,
no pós-guerra. Se observar essa curva aqui, olha, plano real, aumento de renda e aumento de carro. Temos aqui a mesma coisa. No pós-guerra, dos anos 50 para cá, começou a haver a melhoria da renda, e aí começou a haver a queda do transporte público. E os custos crescentes. O que eles fizeram? Subsídio. Então, nos anos 60 aqui, começaram a colocar subsídio para a tarifa, receita adicional de impostos de outros lugares. Não bastou isso, logo perceberam que precisavam reduzir custo também, e fizeram isso retirando o cobrador, que tinha um peso de cerca de 10% da tarifa. Mas, mesmo assim, insuficiente, e com o tempo o subsídio cresceu, e hoje é da ordem de 50%, e aí o transporte público estabilizou na Inglaterra. Então, aqui temos um sinal de que, dessa ordem de grandeza, teremos o transporte público estável, mas uma fração do que era antes, né? Olhando outros países do mundo, Austrália, Bélgica, Canadá, Noruega, Espanha, Irlanda, Finlândia, França, Suíça, Reino Unido, Grécia, Holanda, Nova Zelândia, Suécia, Estados Unidos, em todos eles, custos crescentes e subsídios crescentes. Todos esses países praticam hoje subsídio no transporte público. Todos os países desenvolvidos do mundo praticam subsídio no transporte público. E o subsídio aqui não é retirar impostos, é colocar dinheiro para viabilizar o fluxo financeiro do transporte público. Aqui um exemplo de algumas cidades só. Atualmente, Munique, 25%, quer dizer, o subsídio cobre 25% da tarifa em Munique, cobre nos Estados Unidos, em Filadélfia, 30%, em Nova York, 50%, em Londres, 50%, em Portugal, 50%, Lisboa, Genebra, Suíça, 62%, Austrália, 67%, Sydney, Paris, 70%, e já na França, 20 cidades, que é 100% subsidiado, gratuito, na Bélgica, uma cidade, e a capital da Estônia, Tallinn, em 2013, tornou-se a primeira capital de país na Europa a ter transporte 100% gratuito. Vou falar sobre ela daqui a pouquinho. Então, minha proposta é essa, é que o transporte público tem que caminhar para a gratuidade. Em 1 ano, em 5 anos, em 10 anos, enfim, como cada cidade vai conseguir se organizar. E para isso, é preciso entender o que significa o transporte não gratuito. O que significa ter um preço, cobrar uma passagem. Você deve conhecer aí fundamentos de economia, essa aqui é uma curva de demanda, né? Essa curva de demanda mostra que há um preço máximo, ninguém compra um produto ou serviço. Se o preço vai a um nível tal, uma certa quantidade de pessoas vai consumir, vai comprar, está disposta a pagar ou pode pagar por esse serviço. Se o preço cai, mais pessoas passam a consumir o produto, e assim vai, e haverá um preço tal no mercado, que haverá um certo nível de consumo. Bom, digamos que o preço 3 seja a tarifa de ônibus. O que significa estar aqui essa tarifa? Significa que todas as pessoas dessa faixa aqui estão excluídas do transporte público. Se a tarifa sobe e vai naquela direção, vai para cá, todas as pessoas aqui embaixo serão também excluídas. Então, a lógica de preço, a lógica de produto de mercado, ela exige exclusão. Faz parte da lógica do mercado excluir compradores, para que haja uma disputa pelo consumo. É assim que se forma o preço no mercado. E para poder excluir, é preciso gerar escassez, a oferta menor que a demanda. E é preciso ser possível ter... que é isso? Essas pessoas estão acompanhando. Fred, aqui nossos acompanhantes do Daniel, Lobão, João Vitor. Eles estão falando, né? Aqui. Fred, obrigado pela, paciência que eu estou. Então, para que haja um preço de mercado, tem que haver exclusão, tem que gerar disputa pelo consumo, um leilão, quem pode pagar, quem não pode,
E para que ocorra essa disputa, essa exclusão, tem que haver escassez. Todo produto de mercado é escasso por definição. Ele tem que ser possível ser individual, você possa comprar e ter para você, e ter a posse exclusiva. Nós temos isso na nossa sociedade em muitas coisas. A questão é que isso é socialmente aceito, porque, afinal de contas, nem todos querem o mesmo pão, ou a mesma cerveja, etc. Então, sempre haverá essa disputa para que haja um preço. Jamais pode ser um preço zero. Se for um preço zero, todos podem comprar e ninguém vai pagar. Então, a lógica de mercado exige exclusão, disputa, escassez, posse individual exclusiva. Cobrar uma tarifa significa praticar uma lógica de mercado, significa excluir pessoas do serviço de transporte público. E a ideia do transporte público não é de excluir. Na verdade, todo serviço público tem um outro objetivo, ser includente. Na verdade, a meta do serviço público é atender a todos. A ideia de público vem daí, a ideia de uma economia pública, aquelas coisas da sociedade que estão fora da lógica de mercado e que devem ser para todos, né? No uso coletivo, sem posse exclusiva. Assim, parques, educação, saúde e transporte público, só que no Brasil não é assim, mas por uma razão histórica, não por uma razão conceitual de fundo. E a questão é, quanto pagar? Observe que, se essa aqui é a curva das pessoas dispostas a pagar, a curva ideal seria, cada um pagaria exatamente aquilo que pode pagar. Então, no imposto de renda progressivo, 1 a 1, cada um pagaria o que pode pagar e todos pagariam pelo transporte público e usariam como quisesse. Na prática, o modo mais comum é chamado imposto de renda progressivo, onde eu teria faixas de imposto de renda. No Brasil, por exemplo, nós temos esse imposto de renda progressivo em 3 faixas, né? Mas, como o imposto de renda, na prática também se consegue fugir dele, se cria também uma lógica de imposto sobre o consumo. Vamos ver, então, que podemos ter ao final, o IPVA, o ICMS, o consumo da gasolina, como sendo aproximações do imposto de renda. Então, pelo imposto sobre o consumo, você teria o mesmo efeito ou similar ao imposto de renda. Bom, então, dito isso, o que é o transporte público gratuito? Gratuito significa gratuito na hora do uso. Quer dizer, a hora que a pessoa pega o transporte público, não paga por ele naquele momento. E usa quanto quiser, usa como quiser. As experiências no exterior mostram que ninguém abusa disso, as pessoas não ficam andando para cima e para baixo do transporte público só porque é gratuito. Mas ele tem um custo, portanto tem que ser financiado. Por quem? Por todos. Então, ser gratuito no uso significa pago por todos, mas de outra forma, em outro momento. Observe também aqui que ser gratuito não quer dizer tarifa zero. E tarifa zero, conceitualmente, é assumir um preço. Um preço. E a lógica aqui não é ter um preço. É que o serviço público não tem um preço. Ele é pago por todos. Ele tem que ser não excludente. Atender a todos. Tem que ser garantido pelo poder público. Não significa que a sua execução será uma empresa pública. Pode ser empresa pública, pode ser empresa privada, pode ser cooperativa, não importa. O fato é que uma prefeitura, uma cidade, tem que assegurar a seus cidadãos, né, que haja o transporte e que seja gratuito. Então, do ponto de vista teórico, isso é chamado de um bem ou serviço econômico público, que é pago por todos. Como eu disse, esse tipo de bem serviço público é defendido desde Adam Smith, pelo próprio Adam Smith e muitos outros na economia. Há uma parte da economia, da atividade nossa, do dia a dia, que está fora do mercado, que não pode, não funciona no lógico de mercado, né? Então, para o bem da sociedade, tem que ser assegurada pelo Estado, paga por todos, via impostos. Basicamente, então, bastaria que, se essa área verde aqui for o custo de oferecer nesse nível transporte público, basta que essa área azul dos impostos seja igual a essa área verde, né? Então, custo médio, custo quilômetro vezes o que é ofertado, ser igual a essa área azul. Depois eu vou fazer mais umas apresentações mais detalhadas sobre essa discussão teórica que está aqui colocada.
Mas, basicamente, a ideia é que o conjunto das pessoas pague pelo total dos custos do serviço do transporte, assim como a educação, saúde, justiça, segurança, etc. Bom, para não dizer que é uma coisa apenas utópica, vamos ver alguns casos no mundo de transporte gratuito. Primeiro, e que tem muito a ver com o movimento do revolta do busão, estudantes. Nos Estados Unidos, nos anos 60, começou a haver um problema que era, os alunos começaram a ter carro, e aí de carro para os campi, para a universidade, e lotar a universidade de carros. Então, algumas universidades pensaram numa forma de tirar os carros da universidade. A forma foi criar um programa chamado Unlimited Access, que seria o acesso ilimitado, gratuito, de estudantes universitários ao transporte público. Esse programa começou nos anos 60, e hoje, mais de 1 milhão de universitários dos Estados Unidos, em cerca de 60 universidades americanas, ou mais, esse número tem que atualizar, mas é nessa ordem de grandeza. Nessas universidades todas, os estudantes usando a sua carteirinha de estudante da universidade, andam de modo ilimitado no transporte público das suas cidades. Isso produziu, nas universidades americanas, que tem esse programa, uma redução do fluxo de carros nos campi, e o que era antes área para carro virou área para prédio de laboratório, salas de aula, anfiteatros, etc. Houve um ganho enorme de espaço, que antes estavam nos carros dentro dos campi, para espaço útil, né, de estudo, de lazer, enfim, de encontro, convivência universitária. Na Europa, há gratuidades isoladas em algumas cidades, em geral pago pela cidade. Na Bélgica, na França, Alemanha, enfim. Há gratuidade, quem paga essa gratuidade é a cidade. Eu queria dizer aqui, então, que uma prática comum no mundo é que os estudantes universitários em geral, e os outros, pagam ou muito pouco, ou é gratuito esse serviço, o acesso, e ele é ilimitado. Não é para ir e voltar da universidade, para ir e voltar da escola. O estudante é ilimitado. Para dar um exemplo também, outro, na França, uma cidade que eu morei, eu pagava 14 euros por mês, e meus filhos, isso para cada um deles, meus filhos tinham um uso ilimitado de transporte público. 14 euros eram 10 passagens. Então, o preço de 10 passagens, subsidiada, lá também, ao preço, na verdade, o preço de 5 passagens inteiras, o estudante na França usa o transporte público de modo ilimitado. E em 20 cidades usa de graça. Então, uma sugestão aí para o movimento, peçam, reivindiquem transporte gratuito para estudante. Porque o mundo faz isso. E vocês merecem ter transporte gratuito para poderem ter mais deslocamento, mobilidade, etc. E além do transporte gratuito para estudante, há também os casos de 100% nas cidades. Como eu falei, na Bélgica, em Hasselt, em 97, para evitar ampliar a cidade com ruas, viadutos, etc., resolveram botar o transporte público. É uma cidade rica, e isso produziu um aumento da demanda do transporte público explosiva. E houve uma redução do trânsito nas cidades, e nunca mais se fez nenhuma obra de aumentar a rua, de fazer viaduto, de fazer anel viário, nada disso. O transporte público passou a ser uma realidade da vida do dia a dia dessa cidade. Nos Estados Unidos, uma outra cidade, na Carolina do Norte, Chapel Hill, adotou em 2002 o transporte público, uma cidade pequena também, a demanda aumentou e 2/3 dos usuários do ônibus hoje têm carro. Poderiam estar no carro, mas estão usando o transporte público. Ora, é um ônibus de qualidade, não é como o nosso aqui do Brasil, que, lamentável, temos que mudar esse nosso ônibus. Um custo por pessoa, $2,25. Aqui é um gráfico que eu botei para você ter uma ideia. Isso aqui é um gráfico mostrando a curva de demanda. Essa curva é exatamente similar a uma curva de demanda de uma cidade com transporte público pago, tarifado, que mostra que ser de graça não altera a forma geral da demanda do transporte público. As pessoas não abusam
do serviço porque é de graça. Ao contrário, vão usar para aquilo que precisam. Certamente, mais gente vai usar, como falei, a demanda aumenta, então mais gente mostrou que precisava usar o transporte, não usava porque ele era pago. Ao ser gratuito, passaram a poder usar e fazer mais coisas no dia a dia da sua vida. Na França, desde 71, mais de 20 cidades já têm transporte público, há 40 anos, então, tem. Pode ver que no mapa há um espalhamento em todo o país. Essas bolinhas são as cidades com transporte público gratuito. O desempenho operacional é superior, mais passageiros por quilômetro. A demanda aumentou. E agora mesmo, esse ano, mais uma cidade, Avignon, cidade dos Papas, que é por aqui, vai iniciar a gratuidade total. Então, serão 21 cidades na França com transporte público gratuito total. Uma das cidades, que é Aubagne, que é essa aqui, criou o lema Liberté, Égalité, Gratuité, né, que sabe o lema francês da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, e eles botaram que a fraternidade entre as pessoas se dá pela gratuidade do transporte público, onde quem pode mais paga para os que podem menos andarem no transporte público na cidade. Aqui um pouco da história da França. Observe também que não foi uma coisa do dia para a noite. No começo, poucas cidades, depois mais uma, mais outra, até que em 2000 começa uma outra ascensão, quer dizer, começou a haver uma outra tendência da adoção progressiva do transporte público gratuito na França. E eu penso que isso que vai aumentar rapidamente na França, em muitas cidades. E, finalmente, esse ano, 2013, a capital da Estônia, Tallinn, adotou o transporte gratuito. Cidade maior, primeira capital europeia. E aqui um fato curioso, além de ser uma cidade complexa e assim, próxima às cidades nossas do Brasil, Natal tem um porte de transporte similar à cidade, embora seja tenha mais gente morando, é que a Estônia foi um país socialista. Quando era socialista, pagava-se pelo transporte público com subsídio. Virou capitalista e agora é de graça. Então, a questão do transporte gratuito não é uma questão ideológica. É uma questão inerente à lógica, digamos assim, não ideológica, a lógica do transporte. E transcende a disputa político-ideológica na sociedade. Evidentemente, socialistas modernos vão gostar da ideia de transporte público gratuito. Assim como pessoas que são capitalistas modernos também gostam dessa ideia de transporte público gratuito como modo de dividir o espaço da cidade de modo mais equitativo. Então, esse é um caso curioso de uma cidade que era socialista, cobrava-se passagem de ônibus com subsídio, virou capitalista e passou a tornar público e gratuito o transporte público. Também curioso é que em todas as cidades, e esse também é um exemplo, observe aqui, a população foi convocada a votar em referendo, e, em geral, dessa ordem de grandeza, 3 em cada 4 pessoas disseram sim à gratuidade do transporte público. Em resumo, então, nesse caso, isso não é um caso de pobreza, não é serviço social, é um projeto de cidade, a ideia de gratuidade, cidade que não seja baseada no transporte coletivo, público, e não no transporte individual. Não é questão partidária, ideológica. Na França, partidos de direita, centro, esquerda, partidos que são chamados de neoliberais, adotaram o transporte gratuito. Em todos os casos, as pessoas foram chamadas a votar, e em todos os casos, os que votaram aprovaram o transporte gratuito. Então, tenho a impressão que se qualquer cidade do Brasil, se colocar isso na agenda e chamar um plebiscito, um referendo, vamos ter o sim das pessoas, todos eles, uma grande maior parte. Quem aplica subsídio tende a crescer, e ao crescer acaba por levar à gratuidade. Nas cidades que botaram a gratuidade, já havia um subsídio que ia até 90% do custo, e a tarifa pagava só 10%, então, seja como for, se o subsídio vai começar agora, ou pequeno ou grande, o fato é que vai tender a conduzir na direção do transporte gratuito. Então, alguns podem já queimar a etapa e já ir direto para a gratuidade, do tempo que é possível.
O transporte gratuito não implica em transporte ruim. Aqui um exemplo, na França, por exemplo, aqui o caso do tramway. Observe que as pessoas podem andar no mesmo nível. Aqui o tramway, que é o VLT no Brasil, chamado veículo leve sobre trilhos. De leve não tem nada, enfim. Tramway é o nome mundial que é conhecido. As pessoas podem andar nas suas cadeiras de rodas, quem precisa, carrinho de bebê. Aqui um cidadão sozinho, observa a calçada nivelada, a pessoa daqui sobe uma rampinha suave e entra. Aqui um senhor está com a ajuda da esposa, cada um tem suas, enfim. E também os ônibus. Observe que o ônibus aqui é um ônibus de piso baixo, piso integral, não tem escada, e ele pode ter essa plataformazinha que ele estica na hora que alguém vai entrar na cadeira de rodas, para que esse vão aberto entre o ônibus e meio fio e a calçada não fique um buraco. Então ele estica e a pessoa sozinha entra no ônibus sem escada nenhuma. Não tem nada de elevadorzinho para levantar a pessoa e tal. Esses ônibus custam em torno de R$500 mil, que é o preço dos ônibus do Brasil também. Então, não é um problema de dinheiro mais no Brasil. É um problema realmente de decisão política, de dizer, olha, não, vamos ter ônibus de verdade para as pessoas. Esses ônibus desse tipo estão na Europa há mais de 20 anos, operando na Europa. Há mais de 20 anos não se sabe o que é ônibus como o que temos no Brasil, na Europa. E as mesmas empresas que estão na Europa, a Mercedes, a Renault, etc., a Fiat, na Europa fazem ônibus desse tipo, e aqui no Brasil nos entregam ônibus em caminhão. Isso é um absurdo. Então, o transporte gratuito inclui o transporte público, né, deve ser acessível a todos. Acessível fisicamente, acessível também economicamente. E a gratuidade vai dar o acesso econômico a todos ao transporte público. Bom, vamos à parte prática e ter uma ideia de como é que no Brasil pensamos transportes. Usar Natal como exemplo, mas mude Natal para qualquer outra cidade do Brasil e é similar. Observe aqui a proporção de dinheiro gasto em 2012 em saúde, podemos discutir a qualidade do gasto, em educação municipal, no caso, em segurança e em transporte. Há uma clara desproporção aqui no uso do recurso da sociedade para o serviço público. Parte disso também se deve por uma democracia nossa ainda engatinhando, né? Mas, de qualquer modo, a parcela do transporte é ridícula em termos de gasto do orçamento das prefeituras. Simplesmente o usuário lá que pague, que se vire para pagar a tarifa e por aí vai. Para ter uma ideia também de como funciona, aqui tem uma proporção de usuário do transporte público, estudantes são 25%, vamos guardar esse número porque vamos usar isso para depois entender quanto que precisamos de dinheiro para viabilizar, por exemplo, a gratuidade dessas pessoas que são estudantes e estão usando o transporte público. Alguns números de Natal, em 2012, 130 milhões de passageiros por ano, há um custo anual total de cerca de 210 milhões, desse custo anual total, 90 milhões vem do vale transporte, ordem de grandeza aqui, estudantes 30 milhões, os 25% daqueles pagando meia passagem, e pagarem dinheiro ou com passe, 90 milhões. Se tirar aqui, somar esses estudantes e dinheiro e passe, temos que, para ter gratuidade em Natal, precisamos de 120 milhões, mais o vale transporte. Para ter gratuidade para estudante, precisamos de 30 milhões por ano. Bom, e agora? Vamos ver aqui algumas opções. Primeira opção, imposto no carro. A lógica é que quem usa carro, que usa o espaço da cidade, contribua para financiar o transporte público. O consumo de gasolina e etanol em 2012 no estado, RN, foi de 600 milhões de litros. Vamos supor que Natal seja metade. Grosso modo é por aí mesmo. Então seriam 300 milhões de litros de gasolina e etanol por ano. Se colocarmos 10 centavos em cada litro, dá 30 milhões por ano. Observe que esse dinheiro... ok. Eu já estou acabando. O tempo... Você está perguntando. Observe que com 10 centavos por litro, geramos por ano 30 milhões de reais, que é justamente
o valor que precisamos para financiar a gratuidade para todos os estudantes de Natal, todos, com 10 centavos em cada litro. Isso implica, para quem anda de carro, um aumento de cerca de R$ 2,50 a R$ 3,50 por semana, apenas. Então, se uma pessoa que anda de carro, por semana, gastar mais, cerca de R$ 2,50 a R$ 3,50, vai contribuir, e no final do ano teremos, no somatório dos carros Natal, 200 mil carros, 30 milhões de reais, que é o dinheiro que precisamos para financiar o subsídio do transporte gratuito para estudantes. Outra possibilidade, usar uma parte do imposto dos carros. No Natal tem 200 mil carros, 70 mil motos, grosso modo, 2012, aumentando esse número. R$ 100 por ano no carro, em média, o que dá em média R$ 2 por semana para as pessoas, vai dar 20 milhões de reais de subsídio para o transporte público. R$ 50 por ano nas motos, que dá R$ 1 por semana, vai dar 3 milhões e meio, no total, 23,5 milhões de reais. Vamos somando aí, tínhamos lá 30, mais 23, e meio, já estamos com 53,5 milhões de reais de subsídio. Outra possibilidade, aqui está errado aqui, desculpa, corrija isso aqui. Assim como nos Estados Unidos, as universidades poderiam bancar os seus estudantes. Então, por exemplo, no caso das federais, o FRN, são 30 mil alunos, se pagar por dia 2 viagens em preço apenas, porque o resto do dia pode usar porque tem espaço sobrando, vai dar vezes R$ 2,20 20 dias, numa conta aqui, por mês 2,4 milhões, por ano 30 milhões, o que dá 3% do orçamento da universidade. Ora, se o governo federal alocar mais 3% do orçamento das universidades federais, vai dar transporte gratuito a todos os seus alunos em todo o Brasil, e tem o mesmo esquema americano de transporte ilimitado para todos os estudantes universitários das federais. Setores públicos. Na Europa, os órgãos públicos todos pagam integralmente o transporte para seus funcionários públicos. Usa quem quiser, mas ele paga. Então, Natal tem 5 mil servidores, a prefeitura 21 mil, o governo do estado, total na cidade, cerca de 50 mil servidores públicos, mesma conta dos estudantes, 48 milhões. Um resumo aqui, somando 10 centavos na gasolina, R$ 100 no IPVA dos carros, R$ 50 no IPVA das motos. O FRN, seus alunos, servidores públicos, 130 milhões, mais vale transporte, 220 milhões. Observe que com essas 4 opções que eu botei aqui, e mais vale transporte, temos viabilizado o transporte gratuito em Natal para todas as pessoas. Então, é uma questão apenas de achar a solução. Nós, brasileiros, temos hoje a capacidade econômica de viabilizar essa solução. Basta querer fazer e acontecer. Aqui, um dado para passar. Enfim, era isso que eu tinha para dizer nesse momento, de modo resumido em alguns meia hora, eu acho, lá, mais de meia hora, quase uma hora. Obrigado a todos e vamos agora passar, se houver perguntas, debates, etc. Sim. Vou passar as perguntas. Quem quiser entrar no... Nós temos 5 perguntas aqui, professor. Senta aí, vamos compartilhar aqui. Vamos debater. O João Vitor, ele perguntou, a partir dos exemplos do mundo, o que impede que esse modelo seja aplicado no Brasil? Falta dinheiro? Há uma pressão do capital privado? É a primeira pergunta. Não, na verdade, é uma mentalidade, né? Quer dizer, nós estamos acostumados com esse esquema de pagar tarifa. É a mentalidade. Na verdade, as empresas de ônibus até querem o subsídio. Porque o problema do transporte público, que eu mostrei, é que é custos crescentes e demanda crescente. Então, é uma lógica que sempre vai criar tensões sociais o tempo todo. Então, na verdade, não há uma pressão privada contra o subsídio. Curiosamente, por exemplo, aqui em Natal, na Câmara de Vereadores, a ideia é bem-vinda, na Prefeitura é bem-vinda e os empresários é bem-vinda. Agora, qual é o tamanho do subsídio? Qual é o custo? Qual é o sistema de transporte, etc. Aí é uma questão de
decisão da sociedade de qual será a forma de viabilizar isso, mas eu acho que é mais uma questão de mentalidade do que propriamente uma questão de capacidade. Eu mostrei os números, com pouca coisa ali, você consegue viabilizar, então, por exemplo, estudante com 10 centavos na gasolina e no etanol, em seguida você tem transporte gratuito para todos os estudantes de Natal, que é uma mudança enorme em termos de mobilidade das pessoas. Uhum. E falando em estudantes em gratuidade, a gente recebeu uma pergunta também, no caso foi pelo YouTube, tá? É da Rena Naski, não sei se é exatamente esse nome. Qual o nome? Renan Cavalcante. Pronto, o Renan Cavalcante falou: qual o primeiro passo a ser dado para que a implantação da gratuidade total dê certo em Natal? Aí vimos que em João Pessoa, alunos da escola pública já estão alcançando esse direito à cidade. Que agora, na revolta do busão, está sendo muito colocada essa questão da gratuidade lá em João Pessoa. Tem que ver quem está financiando, porque em João Pessoa pode ser o esquema tradicional, que o usuário que paga o trabalhador, as outras pessoas estão subsidiando, na verdade, encarece o transporte de quem usa, porque precisa, para que o estudante tenha a gratuidade. Eu acho que a fonte financeira deveria ser sobre o consumo do combustível e sobre o imposto dos carros. Então, como eu falei, 10% na gasolina e no etanol, e R$2 por semana nos carros e R$1 por semana nas motos, mais do que viabiliza pagar 100% dos estudantes de graça andar ilimitado, com farda, sem farda, não importa, desde que haja um controle. Obviamente temos que ter aí, evitar as fraudes, porque, infelizmente, boas ideias podem ir para o buraco, porque a fraude, o golpe, a carteira de estudante, ser passada para outras pessoas, etc. Né? Essa é uma das perguntas. A outra pergunta, o Everton Pessoa, acho que foi aluno até do senhor, colocou que foi aluno, ele diz o quanto a corrupção prejudica esse subsídio. Ele questiona isso. Pode, mas observe, por exemplo, um esquema de gratuidade total acaba o problema porque você tem mais dinheiro no sistema. Você tem um ônibus com as portas que se abrem, se tiver um tramo aí, a porta se abre, enfim, não tem mais problema de fraude, de carteirinha, de nada, porque... então, o problema que existe, digamos, vamos chamar de fraude, né, que acontece, algumas pessoas, infelizmente, tentam corromper em todos os lugares, é assim, a presença do dinheiro dentro do ônibus é um dos que produz esse processo. Porque o fluxo de dinheiro ali dentro tende a gerar em algumas pessoas aí se eu passar uma carteira aqui, pegar o dinheiro ali, mas, de qualquer modo, com a gratuidade total ou parcial, dos estudantes, com a carteirinha de estudante, e aí vai caber os estudantes ter o zelo pelo sistema, não há esse problema. É uma questão mais de... Certo. O Renato Igor, ele pergunta se aqui em Natal, com o monopólio de linhas e tarifa fixa, isso é, nada de libertarismo, qual a vantagem de termos empresas privadas ganhando sobre o transporte? Há alguma vantagem para o consumidor? Porque fala-se também, acho que, sobre serem as empresas privadas ou empresa pública, né? Na verdade, a lógica empresarial é o menos importante. Importa que funcione. O que nós temos em termos da área pública é que a nossa legislação, por exemplo, impede que você possa admitir ou não admitir pessoas em função de variação do serviço. Então, você faz um contrato com um servidor público, ele está contratado por 35 anos. Então, a lógica privada da operação, da execução, dá maior flexibilidade para a sociedade de ter um serviço que possa variar e pessoas possam trabalhar aqui ou ali pela sua escolha. Então, a questão aí não é uma questão pública ou privada, evidentemente, é que funcione. Se funcionar em empresa pública, sem problema. Se não funcionar e funcionar privada, não tem problema. Desde que os custos e a lógica seja pública, quer dizer, a cidade que controla o sistema e contrata. Então, no caso da Europa, esse que eu falei do caso a prefeitura define as linhas e paga por quilômetro e cobra a qualidade, a frequência, cobra a operação do serviço. Então, não é uma lógica privada, é uma lógica pública, mas na execução contrata-se do mesmo modo como, por exemplo, um restaurante popular público vai comprar
alimentos de produtores privados. Não vai criar uma fazenda pública. O Daniel Lobão, ele perguntou como relacionar e tornar simbiótica a relação entre transportes de massas e individuais não automobilísticos, ou seja, bicicleta, skates, patins e afins. Eu sei. Bom, simbiótica... Bom, de cara, dizer uma coisa. Você viu naquela foto, a bicicleta, se todos descerem do ônibus e passarem da bicicleta, o espaço urbano é 3 vezes maior. Então, em um aspecto, embora seja saudável, etc. O segundo aspecto é que você não anda distâncias longas de bicicleta. Então, imagina você ir trabalhar todo dia e deslocar-se 10 quilômetros, 8 quilômetros de bicicleta, ida e volta. É impraticável isso. Agora, por exemplo, o que é possível fazer? O que eu acho que é o ideal, que inclusive a gente vai fazer para dar um projeto sobre isso. As ciclovias nos bairros. E o transporte público permitindo transportar a bicicleta. Então, no caso aí daquela foto que eu mostrei, você mostrou a foto que tinha uma bicicleta, um tramway. Se você lembra, pode até mostrar de novo, não? Fica à vontade. Vou mostrar aqui essa foto. Mostra sim. Essa foto que acho muito interessante, porque ela mostra... ela mostra uma... cadê? Ah, não, é outra foto, que eu não tenho aqui. Mas aqui é possível andar de bicicleta. Então, há cidades, isso está crescendo na Europa, que a pessoa pode, do seu bairro, ir até a linha do tramway ou do ônibus. Tem ônibus que você pendura a bicicleta o ônibus, a bicicleta pendura a bicicleta no ônibus. Na Suíça eu vi isso, é impressionante. E segue junto. Aí você entra no ônibus, aí o percurso longo ou de ladeira, você vai dentro do transporte público, chega lá, você desce, tira sua bicicleta e segue. Então não é uma forma de convivência, né? Bom, também, né? Esse aspecto é perfeito. Seria você ter essa tecnologia, então, refazendo. O sentido é ciclovias no bairro e a pessoa poder usar o transporte de maior capacidade para entrar com sua bicicleta. Então, o tramway permite isso, esses ônibus piso baixo permitem isso, ou sistemas que você pendura a bicicleta no ônibus. Também usar o ônibus para o veículo ou o tramway mais longo e daí seguir de novo de bicicleta. Interessante. Ou ainda, um outro modelo você vai de bicicleta, deixa ela num lugar, tipo no bicicletário, pega o transporte público e vai. E um outro esquema que também está acontecendo, que é simples também, porque é barato, a pessoa aluga bicicletas, mas não quer dizer que é uma bicicleta. Ela tem direito a estar sempre com a bicicleta. Ela vai de casa até o terminal do transporte de bicicleta, pega o terminal, chega no outro, pega outra bicicleta. E aquela que ela deixou lá, outra pessoa pode pegar. Vai ser compartilhando. Então, compartilhando. É um esquema de compartilhamento de bicicletas. Então, são ideias simples que tem a ver com um projeto de cidade, quer dizer, uma vida coletiva, né, uma vida social. É isso. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Bia, nós temos mais perguntas? Tem. Isso aqui é uma pergunta mais para quem saber, o Vinícius Dantas. Se tem algum projeto já na Câmara ou na Assembleia desse tipo? Sim, o Vinícius, ele quer saber se já existe algum projeto na Câmara ou na Assembleia. Eu desconheço. Não, eu estive na comissão de transporte da Câmara, sim. E o que surgiu dali foi que nós iríamos fazer uma espécie de uma parceria, um convênio, para preparar projetos que avancem nessa direção, né, da cidade. Não existe anterior, né? No caso, foi esse ano ainda, agora nessa legislatura, né? Que eu saiba, não. Justamente. Eu posso até ajudar, né? Na comissão foi a primeira apresentação, inclusive, eu acho, na Câmara Municipal desse tipo, né? Foi. Que foi na cidade, foi. Um dos primeiros acessos, foi televisionado pela TV Câmara, e eu acho que vai ter aí um encaminhamento, né? Uma continuidade. Um debate como esse aqui já visa isso também. Já é um avanço. Da Câmara, eu estive na Secretaria de Mobilidade da Prefeitura, apresentando a mesma coisa. Depois apresentei isso aos empresários de ônibus também, similar, e parece que começa a haver uma mentalidade nessa direção, embora ainda exista
muita carga do passado, licitação, etc. Isso, exato. Porque, por exemplo, esse esquema exige um novo modo de pensar o transporte na cidade. Não faz sentido ter linhas de ônibus disputando a parada. Entende? Então, onde hoje tem ali 3 linhas, 4, 5 linhas de ônibus, só pode ter uma. Tem que ser um esquema otimizado. Pode ser um esquema eficiente. Não pode haver uma disputa na rua, ônibus andando, passando pelo outro para pegar passageiro, enfim. Uma coisa meio maluca, assim. Meio maluca, o motorista, às vezes, incentivado a produzir mais passageiros, ele vai numa parada, só tem uma pessoa e não para, ele passa adiante. Não pode ser isso. O transporte público, por definição, é para todos. Então, se tiver uma pessoa na parada, o ônibus tem que parar. Se tiver nenhuma, também tem que parar. Ele tem que cumprir a sua oferta do serviço, né? Então, nos países envolvidos, os ônibus param todas as paradas, que faz parte do serviço, ele tem que parar ali. Independente. Né? Naquele momento, está lá o horário, ele vai e para. As pessoas se organizam os seus horários, por exemplo. Enfim, eu acho que o Brasil, hoje, nosso único problema chama-se mentalidade. Não é um problema tecnológico, não é um problema de falta de conhecimento, não é um problema econômico, a capacidade econômica hoje, é um problema de mentalidade, é de entender que é possível uma outra realidade, uma outra forma de viver na cidade com transporte público. E, sem transporte público, como vamos nesse processo, o que vai acontecer vai ser a falência das empresas, estatal ou privado, não importa, porque não vai ter capacidade de se viabilizar pela tarifa, mais carros nas ruas, mais pressão das pessoas por espaço de rua, e as cidades vão se deformando, se espalhando, e daqui a pouco a gente perde o que nós temos, que é uma coisa muito positiva ainda em muitas cidades, que é a proximidade, cidade compacta, de poder fazer as coisas a pé, etc. Né? E uma das perguntas que se faz é exatamente essa: até quando o bolso vai aguentar esse aumento, né? Porque, assim, vai ser uma coisa... Não, o bolso não aguenta. Corriqueira, assim, é fato, né? É vicioso. Vicioso, é um ciclo vicioso. O custo sobe, aumenta a tarifa, mais gente deixa de usar, aí o custo sobe, aí mais tarifa, mais gente sai. Bom, o que vai acontecer é que uma parte das pessoas não usarão porque não podem usar. Então serão mais excluídas. Então a lógica de tarifa, como eu falei no começo, sempre é uma lógica de exclusão. Tem que excluir. Então, um preço exclui todos que não podem pagar. E o serviço público, por definição, não pode ser excludente, tem que ser includente. Senão... Tá bom. A gente agradece, professor. Enfim, né? Foi muito produtivo. E se alguém tiver mais perguntas, pode enviar, colocar nos comentários, colocar na fanpage no Twitter, que a gente repassa para o professor. E, sendo necessário, a gente vai ampliar, né? De repente, fazer um encontro presencial. E a gente vai estar divulgando e o tema continua, a discussão continua, né? Bom, estou aí disposto a ajudar a fazer coisas para a nossa cidade, para o nosso país. Inclusive, essa é uma das minhas, falei no começo, por acaso, né? Mas eu, nesse momento de vida acadêmica e já chegando no topo, minha preocupação hoje não é mais em fazer coisas que gerem artigos em revista, mas que gerem resultados práticos. Na minha cidade particular. Em particular. Uma coisa que eu percebi no exterior é que lá eles fazem coisas acadêmicas para a sua realidade. E muitas vezes nós no Brasil estamos preocupados em fazer coisas que eles lá vão gostar de ouvir. De ver e ouvir. Que não é o nosso, mas nós queremos fazer coisas, e aí tá, a minha ideia é tentar pensar e usar a minha experiência para produzir ideias e soluções para nossos problemas do dia a dia. Tá bom. E obrigado pelo convite, né? Obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente consegue avançar para o presencial, né? Que vai ser também muito legal, muito interessante. Fiquem ligados aí que qualquer novidade a gente fala, né, professor? Tá bom, então. Tá. Tchau, pessoal.